Olá, voltamos então para o nosso terceiro bloco do programa Livros e Ideias de hoje. Lembrando que o programa Livros e Ideias é uma iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com a Pousada Relíquias do Tempo, aqui no centro de Diamantina. Beleza? Bom, a gente encerrou o último bloco propondo discutir essa questão da privatização dos presídios no Brasil. Segue uma tendência, especialmente que vem importada dos Estados Unidos, onde boa parte dos presídios lá são privatizados. Aqui encontra coro num discurso liberal, de maior eficiência e menor custo, mas a chacina lá no estado do Amazonas, em Manaus, num presídio privado, colocou em xeque aí essas afirmações. É um presídio privado que custa aproximadamente o dobro do que custaria um presídio público e tão péssimo quanto os demais presídios que a gente tem no Brasil. Delegado, como é que você enxerga esse movimento liberal aplicado aos presídios? Olha, eu vejo com muita preocupação essa privatização, essa entrada da iniciativa privada no ramo do cumprimento da pena, em específico na questão dos presídios. Porque a partir desse momento eu vejo que o encarceramento da pessoa, a prisão de qualquer pessoa, passa a ser vista como um negócio lucrativo. Como você disse, o preso ele custa o dobro para o Estado estando no presídio privado. Então, primeiramente, do ponto de vista econômico, já não vale a pena. Em um segundo momento, você passa a pensar na qualidade do presídio, do estabelecimento em que a pessoa vai estar. Também, como foi visto, a qualidade era tão ruim quanto qualquer outro, e o ponto final disso aí foi uma chacina com mais de 50 pessoas mortas. Mas o que mais me preocupa com relação a tudo isso aí é que essas pessoas que têm interesse na construção de presídios para as pessoas da iniciativa privada, nós vivemos um momento aí de Operação Lava Jato, de um descobertamento a respeito do quanto a iniciativa privada, quando em contato com pessoas do Estado que têm desvios de conduta, que são corruptos, como isso pode gerar um dano muito maior para a sociedade. Eu fico imaginando o que isso não vai acontecer, o que não vai acontecer caso esses proprietários de presídio encontrem um governo corrupto. Vale a pena combater o crime se prender o criminoso dá dinheiro? Para que reduzir a criminalidade? É muito mais interessante ter os presos. Os presos estão dando dinheiro para aquela pessoa e sabe-se lá como isso está voltando para o Estado. Então, eu não vejo como solução. Inclusive, delegado, perdão mais uma vez, claro, mas é cláusula de contrato da concessão dos presídios para algumas iniciativas privadas que o Estado forneça um número mínimo de presos, geralmente uma lotação ali de pelo menos 90% dos leitos do presídio, para aquela empresa honrar a sua parte no contrato. Então, como que a gente pode falar num futuro com menos violência e com menos presos necessariamente, se a gente está firmando contratos de 15, 20 anos, onde a gente se compromete a uma empresa de fornecer presos para ela? Esse é o ponto. A criminalidade, ela deixa de ser algo a ser combatido para se tornar um negócio. Você precisa do crime para que você encarcere as pessoas e isso está dando dinheiro para alguém. Então, essa a minha preocupação. Porque enquanto o crime der dinheiro também para o dono do presídio, não vai ter objetivo nenhum, ninguém vai ter o objetivo de acabar com o crime. E o meu objetivo, da minha profissão, é segurança pública e reduzir criminalidade. Então, eu sou terminantemente contra. Camila, e agora que a gente entrou nessa questão econômica dos presídios, há uma discussão atualmente de um projeto que tramita no Congresso para que o preso seja obrigado a pagar, a custear o seu tempo de permanência na prisão. Se aprovado, o preso vai ser obrigado a trabalhar, e ter um dinheiro, e gerar um dinheiro que vai servir em parte para pagar a sua estadia, se é que eu posso chamar assim, e em parte também para indenizar a vítima. Essa é a discussão. Isso não vai, em certo sentido, contra
há uma cláusula na nossa Constituição que veda o trabalho forçado para os presos? Sim, porque nesse caso seria uma espécie de trabalho forçado. E esse preso faria o quê? Que tipo de trabalho ele faria? Seria algo que ele tem condições de fazer? Essa é uma indagação que a gente tem que fazer. No sistema APAC ele aprende o que ele vai trabalhar. E o sistema APAC também é mais barato do que o sistema tradicional. Se o presídio privado é mais caro, não está solucionando o nosso problema, e além de tudo, o preso vai ter que trabalhar para pagar isso, a gente já vê um monte de problemas nessa outra alternativa. Então a gente tem que correr e buscar alternativas diferentes. Nós vamos estar reinstituindo a escravidão dessa maneira, porque você tem um campo de concentração em que a pessoa entra lá contra a vontade dela, por mais que ela tenha cometido alguma coisa, é obrigada a trabalhar e a renda dela não vai para sustentar a estadia de um lugar onde ela não quer permanecer. Para um lucro de um terceiro? Que seria eu imagino que vocês têm uma opinião parecida com a minha. Eu não sou contra o trabalho, imagino que vocês também não, contra o trabalho do preso dentro dos presídios, né? De maneira alguma, pelo contrário, eu gostaria que todos trabalhassem mesmo. Agora, uma coisa é você querer que o preso trabalhe, a outra coisa é você forçá-lo a trabalhar, obrigá-lo a trabalhar, né? Naquilo que talvez ele não tenha habilidade, competência, seja lá o que for, mesmo disposição. Ele tem que ter liberdade de escolher o que ele quer para a vida dele. Acho que é preciso lembrar aí que o Brasil, ele pune com o cerceamento da liberdade, né? Não com trabalhos forçados, não com pena de morte, e não com humilhação, e não com qualquer outro tipo, pelo menos não em teoria, né? Porque na prática, tudo isso a gente vai encontrar nos presídios, né? Eu acho estranho falar-se tratando isso aí como a solução, esse tipo de modificação legislativa, como a solução para o caso da não reparação do dano à vítima, sendo que a reparação do dano à vítima já está prevista no Código Penal como sendo uma das condições da pena. A todo condenado é obrigatória a reparação do dano à vítima. Então, essa alteração legal ela é inócua, ela não tem nenhuma razão de ser. Bastaria que os juízes, ao condenar a pessoa, determinassem também a reparação do dano. Acho que aí a gente está voltando àquele mesmo discurso de ódio, que é quase sempre um discurso de senso comum e um discurso vazio, mas que ganha, talvez até por isso ganhe mais repercussão ainda, né? Que vai partir daquela ideia de que bandido bom, bandido morto, se a gente não puder matar o bandido, então vamos atormentar o máximo possível a vida dele, esquecendo que uma hora ele vai sair da prisão e vai provavelmente devolver aquele tratamento que ele recebeu. Em uma sociedade com a legislação penal tão inchada quanto a nossa, em que praticamente qualquer conduta acaba tornando-se criminosa, é muito estranho ficar fazendo essa segregação das pessoas entre bandido e não bandido. Afinal de contas, quem é o bandido? Nós temos aí desde o assassino, o estuprador, o ladrão, que todos pensam no primeiro momento, até o usuário de drogas, até a pessoa que dirige sem carteira, gerando algum perigo de dano, a pessoa que liga um som alto perturbando a tranquilidade das outras. Tudo isso é crime. Seja crime, seja na concepção do crime em si ou da contravenção penal. Então, como é que nós vamos segregar? Nós vamos começar por quem? Essa campanha do bandido bom e bandido morto. Inclusive, incitar o ódio, incitar a violência também é crime. Sabendo que todos nós estamos sujeitos a cometer um crime, já que tem crimes tão simples e que várias pessoas... Em modalidades culposas. Quem não diria que nunca esqueceu a carteira de motorista em casa? Quem nunca xingou o vizinho? Então, isso tudo é uma coisa que a gente tem que repensar. Que se você pensar que essas atitudes também nos tornam criminosos, que também são crimes tipificados, então a gente não pode julgar aquele que foi condenado por ter furtado uma margarina no supermercado. Verdade. Agora, eu queria voltar num tema do início, mas que eu acho que é fundamental para a gente entender a crise carcerária no Brasil, que é a crise do judiciário. Você falou, delegado Juliano, que há vários crimes, há talvez o dobro de mandados de prisão ainda a ser executado, a ser cumprido. Por outro lado, Camila falou, né, que muitos dos presos, talvez metade, quase metade dos presos que estão presos hoje, né, ainda não foram julgados e nem condenados, né?
Então, o problema não é só do sistema carcerário em si, mas daquilo que vem antes, né? Do sistema judiciário também. E aí, como se resolve? Olha, nós temos um Estado hoje muito mal estruturado. O judiciário ele não consegue dar uma vazão para aquilo que ele recebe. E isso, o que nós chamamos de cifra negra, ela vem desde muito acima. Nós temos um volume enorme, é uma pirâmide invertida, temos um volume enorme de crimes. Desse volume enorme, apenas uma certa quantidade é noticiada e registrada, uma quantidade ainda menor é apurada, dessa quantidade apurada há um número denunciado e apenas aquela ponta de baixo da pirâmide chega a um julgamento com uma condenação. Isso gera a impunidade, citado pela Camila. A impunidade é talvez hoje o grande problema, o que mais gera essa revolta da população. Porque, como a gente aprende, salvo engano, era o Marquês de Beccaria que se falava que a certeza da punição é mais importante do que a gravidade da pena. Então, mais importante do que você ter uma pena dura para aquele crime, é você ter certeza que a pessoa que comete o crime vai ser punida. Nós, no Brasil, fizemos o contrário disso tudo. Nós inchamos a legislação, criamos um sem número de infrações, não temos condições, o Estado não tem condições hoje de apurar 100% das infrações, tenta apurar as mais graves em um percentual maior do que das menos graves, e mesmo assim, o resultado final é que muitas vezes na hora que chega naquela ponta de baixo da pirâmide da condenação, o crime já está prescrito. Então nós gastamos muito dinheiro do Estado em um processo ineficiente de apuração de crime, de prevenção de crime por parte da Polícia Militar, de apuração por parte da Polícia Civil, de acusação pelo Ministério Público e condenação pelo Judiciário, para um benefício muito pequeno. Eu acho que nós temos que começar a pensar aí numa reestruturação do processo penal brasileiro para torná-lo mais célere, mais ágil e com isso nós consigamos diminuir a impunidade em si, consigamos aplicar a lei de uma maneira mais uniforme para todos aqueles que praticam os crimes. Essa crise Camila. Não é nem só do processo penal em si, só da criminalidade, de quem comete crime. A sensação de impunidade vem desde uma cobrança que você faz dentro de um juizado, que é um sistema muito mais célere, e a pessoa, o credor, que é aquele que deveria receber um pagamento de uma venda, de um contrato, entra com essa cobrança e não consegue receber. Então ele sente que ser correto não tem sido valorizado. E ser incorreto tem gerado essa sensação de impunidade, porque as pessoas não têm sido punidas. Então, os vendedores, os lojistas, os empresários, eles entram cobrando 200 mil reais que seja, e o devedor não comparece à audiência, não tem bens, retira os seus bens do seu nome para que não possa ser penhorado. E aí a pessoa que tinha direito, que correu atrás do seu direito, que não viu o seu direito garantido, ela pensa, nossa, é melhor ser bandido, é melhor ser devedor, não pagar ninguém e agir incorretamente. E essa descrença do judiciário, ela tem se tornado algo generalizado e ainda ampliada pelo cenário político nacional, onde nós vemos um presidente do Congresso, presidente do Senado, Renan Calheiros, descumprindo assintosadamente uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos essa descrença no microcosmos da pessoa aqui em Diamantina, com o problema com o judiciário local, que às vezes pode ter, em algum caso ou outro, ser moroso, e vemos o descumprimento assintoso da mais alta corte do país. Como ter fé na justiça, no direito brasileiro, num cenário desse? É outro desafio que nós temos aí para ser enfrentado. Delegado, e já que você mencionou Diamantina, eu vou convidar vocês para a gente discutir um pouco esse contexto da crise prisional no país, dentro da esfera da nossa cidade aqui, mas no último bloco do nosso programa. Até lá!